Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Marcela Carúcio e hoje vim aqui para mais um vídeo no nosso canal. E hoje, em especial, eu vou falar com vocês sobre 5 coisas diferentes da Inglaterra e do Brasil. Por que eu vou citar somente 5 coisas? Bom, já começa que eu cheguei em janeiro de 2020 e em fevereiro já começou essa função da pandemia, até em março ser fechado, recomendado o fechamento de todas as coisas, março, abril ali. Então eu não tenho muita vivência na Inglaterra, mas nesse período mesmo em casa a gente já pode ver algumas coisas que são diferentes, algumas coisas que ou são melhores ou são piores, enfim, são 5 coisas diferentes. E eu vou começar com a primeira, que ela é bem polêmica, que ela todo mundo fica dizendo, nossa, porque a comida, as comidas, e porque a comida do brasileiro, porque é muito difícil de encontrar as coisas aí, enfim. Bom, a primeira coisa diferente aqui são as comidas, né? Já deu pra notar que eu ia falar de comida. Bom, mas o que eu vejo de diferente, tá? Uma coisa que a gente precisa sempre deixar bem clara. A comida do nosso país de origem, a gente sempre vai ter muito mais apreço e a gente sempre vai gostar muito mais. Porque foi a comida que nós desenvolvemos nos nossos paladares. As nutricionistas amigas aí podem confirmar com isso. O nosso paladar foi desenvolvido por aqueles alimentos, então, por consequência, a gente vai estar muito mais acostumado com aquela comida. Isso quer dizer que a comida fora do Brasil é ruim? Não necessariamente. Da mesma maneira que a culinária brasileira tem coisas que são excelentes, maravilhosas, algumas coisas da culinária brasileira também não são tão boas assim, ou nem todo mundo gosta. Eu, por exemplo, não gosto de mocotó. Meu pai ama mocotó, então é uma coisa da culinária brasileira que algumas pessoas gostam e outras não. E isso acontece também com quem mora fora do Brasil. Algumas comidas a gente gosta e outras comidas a gente não gosta tanto. Mas uma coisa que é interessante é que a gente tem a possibilidade de provar novos alimentos que nós não estávamos acostumados no Brasil. E aqui vem uma outra curiosidade, um outro ponto diferente aqui que as pessoas acham no Brasil, uma coisa que na verdade não é assim. Marcela, eu escuto muito essa pergunta. Marcela, tu encontra coisas de comida brasileira aí? Como é que é para vocês comprarem as coisas? Gente, vamos esclarecer uma coisa que a gente saiu do Brasil, a gente não foi para uma outra dimensão, uma outra galáxia onde as coisas não existam. Feijão preto, feijão marrom e feijão vermelho, tanto na Espanha como aqui, tu encontra no supermercado. Não é a mesma coisa que tu procurar, sei lá, um pão. Não é a mesma coisa, uma pizza congelada, porque isso é muito mais popular. Mas essa culinária, esses elementos da culinária, eles não são exclusivos do Brasil. Eles são encontrados em vários outros pratos de regiões da América Latina, por exemplo. Não sei se você sabe, mas em Honduras, um dos pratos tradicionais é arroz, feijão e batata frita, a banana frita. Então é tipo uma coisa muito fácil e que não é uma exclusividade do Brasil. E muitas pessoas acham que só se encontraria esses alimentos lá. Mas não, tu encontra frutas, tu encontra vegetais, tu encontra temperos, alguns com um pouco mais de dificuldade que outros, mas tu encontra. Inclusive, a gente tem aqui inúmeros mercados latino-americanos ou mercados que são produtos internacionais, né? São os mercados internacionais. E nós também temos, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a internet que pode ajudar a gente a encomendar esses produtos de outros lugares. Às vezes tu vai pagar um preço um pouquinho mais caro, tu irá pagar um pouquinho mais caro. Mas essa é uma das consequências de tu estar morando fora do Brasil. Vou citar um exemplo aqui para os meus amigos gaúchos que são como eu, viciados em chimarrão. A gente gosta de tomar. Eu e o Léo, a gente toma 2, 3 térmicas muitas vezes aqui por dia, principalmente agora que nós temos o nosso escritório. Mas, inclusive, se tu não viu ainda o vídeo da gente montando e comprando as coisas do escritório, olha lá que eu vou deixar ele aqui, tá? Mas, enfim, voltando ao assunto. A gente acaba tendo mais dificuldade de encontrar num supermercado, por exemplo. Mas existem os mercados brasileiros, os mercados latinos, que facilita pra gente encontrar a nossa erva mate. Então, a gente já encomendou 2 vezes de um mercado brasileiro de Londres e as ervas chegaram normais, é da marca conhecida. Então, não tem o porquê da gente sofrer com antecipação com relação aos alimentos. A gente encontra, a culinária, ela é boa, mas ela é diferente, tem temperos diferentes.
Eu, por exemplo, acho que na Espanha, no período que eu morei lá, a comida, ela falta um pouco de sal, um pouco de tempero. Falta ali um pouquinho de acentuar o sabor. Meu Deus, eu tô muito Masterchef hoje. O segundo ponto que é diferente é o clima. Bom, aqui na Inglaterra, para vocês que não sabem, nunca vieram aqui, é extremamente úmido, é chuvoso e eu particularmente sou uma pessoa do sol. Eu gosto da primavera, eu gosto do verão, eu gosto dos climas agradáveis. Chuva, eu gosto de dias chuvosos quando eu tenho que ficar em casa, minha única obrigação é ficar em casa, meu dever é ficar em casa. Então sair com chuva, toda essa função, essa meleca que acaba ficando o clima pela umidade, que não é somente a chuva, é a umidade do ar. Eu particularmente não gosto, eu prefiro muito mais o clima do Brasil. Aí sobre a comida, o que eu prefiro, o que eu não prefiro? Eu prefiro comer mesmo, porque essa é a graça da vida. O terceiro ponto aqui que eu vou falar é a questão de transporte. No Brasil, a gente está acostumado a ter um carro básico ou até mesmo usar o transporte público, o ônibus, né? Em algumas regiões do Brasil, a gente tem aí metrô, trens, enfim, tem essas alternativas de transporte público. Porém, a qualidade não é uma das melhores coisas aí no Brasil quando se fala de transporte público. E eu digo por experiência, porque eu não dirijo, então eu sempre andei de ônibus no Brasil, táxi ou Uber quando ele chegou. Aí a lotação, né? Porque em Porto Alegre a gente anda também de lotação quando a gente está podendo. A gente estava com dinheiros. Bom, aqui na Europa, o transporte público, e aqui na Inglaterra especificamente, aonde eu moro, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Eu ainda não utilizei o transporte público, porque na região que eu moro, que é mais afastada da região central, o ônibus que passa aqui é de 2 em 2 horas. E sim, eu moro afastada mesmo da cidade ali. E a maioria das pessoas, elas têm pelo menos um carro. Então, o transporte público na região que eu moro não é algo super importante. Diferente de Barcelona, que eu só usava transporte público ou bicicleta. Então, isso é uma diferença que tem aí do Brasil com os outros países. A qualidade do serviço público, de transporte público aqui da Inglaterra, mesmo não tendo tanta frequência na questão dos ônibus, eu ainda prefiro aqui. A qualidade, a higiene do ônibus, a qualidade do motorista, o sistema de cobrança do teu transporte público, tudo isso vale muito mais a pena, é muito mais agradável tu pegar um ônibus aqui do que pegar no Brasil. Infelizmente a gente sabe que é ruim para o consumidor, eles aumentam as passagens e não aumentam a qualidade do serviço e infelizmente a gente acaba ficando fechado e obrigado a utilizar esse tipo de transporte. Então aqui é muito melhor, eu prefiro. Vamos para a quarta coisa. Já falei de comida, já falei de transporte público e já falei de clima. E agora vamos para a quarta coisa. O que é a quarta coisa que as pessoas ainda acham aí no Brasil? Muitas pessoas acreditam nessa possibilidade que só o povo brasileiro é acolhedor. Gente, isso é uma mentira, tá? A gente não pode generalizar o acolhimento das pessoas por uma experiência isolada. Eu digo isso porque eu já morei na Espanha, em Barcelona, e atualmente eu moro em Warwick, na Inglaterra. E eu tive experiências positivas e negativas vivendo nesses dois lugares. Na verdade, na Inglaterra eu ainda não tive uma experiência negativa, porém, todas as experiências até hoje eram positivas. E eu ouvi muito das pessoas falarem que o povo inglês é muito fechado. Eu acredito que não seja fechado para conhecer outras pessoas, e sim é um povo mais reservado com o seu espaço. E eu sou uma pessoa reservada normalmente na minha vida com questões pessoais. Eu não fico levando todo mundo para minha casa, tampouco todo mundo é meu melhor amigo da infância, né? Só que aqui a gente teve uma recepção muito boa com relação aos nossos vizinhos. Nós moramos numa casa que fica no meio entre duas outras casas. Então, nessas outras duas casas tem crianças. E eu, como algumas pessoas já sabem, eu fui professora por muitos anos da minha vida. Foi a primeira profissão que eu tive na minha vida. E essas crianças, tanto as meninas do meu lado esquerdo, porque eu tô de frente pra câmera, então as meninas aqui do meu lado esquerdo, do meu lado direito, eu sou péssima com essas coisas. As meninas desse lado daqui,
elas são muito educadas. Quando a bola caiu várias vezes pra cá no nosso pátio, elas escreveram uma cartinha, próprio punho, pedindo desculpa, dizendo que não iria mais acontecer. Então foram muito delicadas. A vizinha já nos trouxe bolinho frito. E nós temos o vizinho aqui do outro lado também, que tem dois filhos, um menino e uma menina. São super queridos com a Nina, conosco, já nos convidaram para tomar café. Sempre que faz um bolo, alguma coisa assim, traz um pedaço. Eu adoro essa parte, confesso. Mas o que eu quero dizer aqui com essa informação é que não necessariamente as pessoas elas são fechadas ou que elas não te querem aqui. Se tu tá correto com a tua documentação, com a tua maneira de agir, com a tua maneira de ser, se tu também tem que te adaptar à cultura das pessoas e respeitar o espaço das pessoas. No Brasil a gente gosta de falar bem alto, a gente gosta de se encontrar em barzinho, aquelas coisas todas assim. Aqui as pessoas também gostam de fazer esse tipo de coisa, porém de uma maneira diferente. Então eu acredito que não é uma questão de que as pessoas não gostam de estrangeiros ou que eles não querem que tu esteja aqui. Eu acho que a grande questão quando as pessoas falam sobre só o povo brasileiro é acolhedor é entender o porquê a tua experiência ou a experiência do teu amigo não foi tão boa assim. E hoje eu vou citar aqui também uma experiência negativa que eu tive lá na Espanha, que foi bem triste pra mim. Eu tava fazendo um processo seletivo para entrar numa empresa. Eu não vou citar a empresa, eu não vou citar o lugar exatamente, mas eu tava fazendo um processo seletivo e eu tava em um processo de treinamento. Só que na Espanha tu pode ficar em treinamento uma eternidade praticamente, tu pode ficar até 3 meses em treinamento. Só que eu estava precisando muito trabalhar, porque a gente tinha passado já por umas dificuldades financeiras e a gente estava numa situação de tentar voltar as coisas ficarem um pouquinho melhor. Enfim, o foco não é o que nós vivemos lá, e sim a situação desse treinamento. Eu fui fazendo algumas práticas dentro dessa empresa, só que esse treinamento todo, eles não te pagam transporte, não te pagam refeição e não te pagam nada, absolutamente nada, é zero, tu tá trabalhando de graça para eles. Eu fiz algumas coisas lá na empresa e no meu último dia de treinamento, eu fiz lá, apresentei lá o negócio e a mulher disse que eu precisaria praticar um pouquinho mais. Só que, como eu estava precisando do trabalho, eu questionei a ela quanto tempo eu precisaria ficar mais em treinamento, porque eu já estava, se não me engano, 2 meses em treinamento e eu estava pagando transporte, alimentação, tudo por minha conta. Então eu precisava ter um feedback dessa pessoa. E a resposta que eu tive foi extremamente ríspida. Ela disse que eu não sabia falar catalão, que é o idioma que a Catalunha fala. Eu sei isso fluente em espanhol, mas eu não sou fluente em catalão. Eu entendo pela questão de eu já ter vivido lá, mas não é um idioma que eu domino. E ela foi bastante ríspida comigo com relação a isso, por eu não saber o catalão. E, entre outras coisas, dentro do contexto geral, eu sofri uma espécie de xenofobia pelo fato de eu ser estrangeira e ela alegar que eu, sendo estrangeira, eu deveria estar dando graças a Deus por ela estar me dando uma oportunidade. Sendo que eu tinha documentos legais para trabalhar, eu estava tudo correto dentro da minha questão trabalhística dentro de Barcelona e na Espanha em geral. E aquilo ali para mim foi um choque bem grande. Em compensação, eu tive experiências maravilhosas com ex-colegas de trabalho depois, né, dessa situação, ou amigas que vieram surgir na minha vida em Barcelona, são espanholas ou são catalanas, e eu levo elas comigo no meu coração. Inclusive eu tenho uma amiga minha, a Maria, que mora lá, ainda em Barcelona, que é um doce de pessoa e eu não tenho que falar dela, o esposo dela também é muito querido, e é uma pessoa que eu vou levar pro resto da minha vida. Então são experiências diferentes, de situações diferentes, e que eu posso garantir a vocês que essa pessoa, eu chorei muito nesse dia, eu fiquei bem mal, bem triste mesmo, mas essa pessoa, ela não fez com que eu tirasse toda a imagem positiva que eu tinha das outras pessoas que me tratavam bem, que eram do país, que sabiam que eu era estrangeira e que sempre foram extremamente acolhedoras. Então a gente não pode só achar que o povo brasileiro é bom. Eu acho que o povo latino-americano em geral é bastante acolhedor, é bastante festivo. E aqui as pessoas são mais acolhedoras, porém cada uma no seu espaço, respeitando os seus costumes, o espaço da sua casa. Se a pessoa te convidou para ir para tua casa, show de bola. Nós, por exemplo, nós não entramos na casa dos vizinhos para tomar café. Nós tomamos café no jardim deles. E o Leonardo, se não me engano, ele entrou porque o vizinho queria mostrar alguma coisa para eles.
pra ele. Mas enfim, o que eu quero levantar realmente aqui é que não dá pra gente tirar só uma experiência negativa. Quando eu vim pra Londres, ano passado, em 2019, eu vim sozinha pra Londres, que fica a 2 horas aqui da onde a gente mora. Então é bem, tecnicamente bem próximo. Quando eu fui pra Londres, eu não era muito boa no inglês, ainda não sou fluente em inglês, não sou uma Maravigolds aí topzera, mas em breve serei isso, estamos estudando para isso. Mas eu não era muito boa em inglês, e o meu inglês ele era o da escola e o basicão que eu ouvi e que eu tentei falar. O senhor da imigração foi extremamente gentil comigo, mesmo sabendo das minhas limitações. Então, se tu tá correto dentro de um país, se tu não tá fazendo nada de errado, não tem por que as pessoas serem estúpidas contigo. E caso isso aconteça, tu tem como argumentar em cima de que a pessoa não tem uma razão, ela não tem porquê, ela não pode fazer aquilo ali simplesmente de graça. Não pode ser grosseiro gratuitamente. E vamos para a última coisa, vamos mudar aqui o clima. E a última coisa, o quinto item de diferença, Brasil e Inglaterra, vamos botar uma barra Espanha, porque eu também estou citando algumas coisas da Espanha, é a questão de compras. Sim, compras. Eu adoro fazer compras. Tenho um pouco de receio quando o assunto é gastos, né? Eu, particularmente, virei uma mão de vaca nata, literal mesmo. Quem compra as minhas coisas normalmente é o Leonardo, que ele diz que é pra comprar, é ponto, ele compra. Eu digo pra ele, ai amor, como eu queria tal coisa, ele vai lá e ele compra, porque eu realmente tenho um pouco de receio ainda de gastar. Isso é um problema que eu tenho, é a síndrome que a gente tem de ter passado a vida inteira tentando economizar pra conseguir alguma coisa, e hoje o meu poder de compras é diferente. E eu não tô aqui pra falar de, ai, nossa, vejam como eu posso comprar. Não é isso. A questão que eu quero levantar aqui é a parte salarial. No Brasil, a gente recebe um salário pra gente sobreviver. A gente tem que pagar conta, a gente tem que comer e ainda se divertir com aquele pouco salário. A não ser que tu tenha um cargo bem mais alto ou tu consiga receber um salário mais alto do que a média. Mas o normal, do brasileiro normal, é receber um salário e sobreviver com aquilo ali, aquela coisa básica. Então, aqui é diferente, porque se tu recebe o básico, tu mesmo assim tu consegue viver bem, tu consegue viver melhor do que se tu estivesse vivendo no Brasil. Eu vou citar agora aqui, eu ainda não sei de compras aqui na Inglaterra, então eu não tenho como falar a questão de preços, tá? Mas, pela função da pandemia, né, gente? Eu não vou sair pra fazer compras se eu não é uma questão de necessidade. Mas eu vou citar o que acontecia muito na Espanha, é que tem as rebarras em Barcelona, na Espanha em geral, né? Tem as rebarras que é o período de troca de estação. E eu sempre comprei coisas, roupas e tudo que eu queria nessa época pela questão dos preços. Tudo que eu puder pagar menos, eu vou pagar menos, tá? Eu sou assim. Se tiver a brusinha lá, se tiver isso aqui por 5, e aí eu sei que vai ter as rebarras daqui ao mês e eu posso segurar, e eu vou encontrar ele por 3, eu vou segurar, gente. Eu sou assim mesmo, eu seguro o máximo que eu posso. Mas, enfim, na Espanha eu acabava comprando tudo nas rebarras. E eu comprei, eu não estou aqui pra mentir, eu não estou mentindo, eu tenho testemunhas, tá, oculares, que eu fui na Zara e eu comprei uma saia preta que eu amo, ela é uma saia midi, eu sou apaixonada por ela imita meio que um corino, assim, amo ela é toda plissada. Acontece de que no período que eu fui pro Brasil, eu entrei na Zara pra olhar as coisas, e essa mesma saia que eu tinha pagado 9 euros, ela estava por quase 300 reais. Então essa é a diferença que eu quero falar pra vocês. Ela, sem estar na promoção, essa saia, ela estava R$19,90. E ela, na promoção, ela estava a 9 euros. E no Brasil, ela estava a 300. A mesma coisa aconteceu com um vestido meu que eu tenho tigrado. Ele é manga longa e ele é longo também, que amarra na cintura. Inclusive, tem vídeo meu lá no meu Instagram com essas peças. Aproveita lá e me segue, que eu tô sempre dando umas diquinhas de look. Esse vestido também estava a 400 reais e eu paguei ele R$19,90. E eu comprei ele fora da promoção. Eu comprei porque eu gostei dele e já tinha acabado as promoções. Foi bem no período de troca de estação. O que eu quero dizer é que no Brasil a gente acaba trabalhando para pagar contas. E aqui, 2 pessoas vivendo com salário médio, provavelmente elas vão conseguir viver bem. Lá em Barcelona, a gente tinha uma qualidade de vida financeira que nos deixava a gente aproveitar esse tipo de coisa.
E eu sei que, ai, nossa, eu estou falando de uma calça, de uma blusa, de uma coisa assim, que não é algo extremamente útil. Mas nós sabemos o quão prazeroso é tu poder comprar uma coisa com o teu dinheiro sem ficar te preocupando que aqueles 5, 10, 20, 30 reais vai fazer falta para que tu pague uma conta de luz, uma conta de água ou alguma coisa pro teu filho. Então, isso no Brasil é algo que me entristece bastante. Tem a questão econômica, a questão da moeda, eu sei de tudo o que existe por trás disso. Mas a questão que eu queria levantar é que é bem triste poder viver em uma realidade que no Brasil é algo que parece ser muito distante, assim. Então, me entristece, por isso que quando eu vou pro Brasil, eu abro a minha mala, eu deixo minhas amigas pegarem todas as coisas que elas querem e servem nelas, eu abro, eu dou máscara de tratamento, dou maquiagem, levo coisas, porque pra mim, eu, Marcela, eu sei das minhas origens, eu sei da onde eu saí, e eu sei de que tudo que a gente tem conquistado, tanto eu sozinha como com o Leonardo, né, individualmente o Leonardo e nós como casal, como uma união, a gente não esquece de onde a gente veio. E pra nós, ao mesmo tempo que é satisfatório comprar essas coisas, da gente ter esse poder de compras, ao mesmo tempo é triste de tu saber que os teus amigos ou que a tua família não tem a mesma liberdade para comprar essas coisas. Então, a questão do poder de compra é algo que ainda me assusta bastante, mesmo já estando fora do Brasil há quase 4 anos. Então, é bem complicado, assim. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de ter visto esse vídeo. Eu espero ter esclarecido aqui as coisas, algumas dúvidas que algumas pessoas podem vir a ter. Eu gosto de trazer o meu ponto de vista também sobre as coisas, levando em conta que eu não sou nem uma especialista, não sou uma ditadora de regras, eu estou contando aqui a minha experiência e a minha vivência. E eu espero poder ajudar vocês contando e compartilhando um pouquinho sobre a minha vida. Eu, inclusive, convido você a me seguir lá no meu Instagram, que lá eu tô compartilhando várias coisas do meu cotidiano, várias coisas que vocês podem vir a gostar e me perguntarem lá também sobre coisas da Inglaterra que vocês têm dúvidas, vocês têm vontade, interesse de saber. Eu tô lá sempre ligadinha, sempre conectada, respondendo todo mundo. E também aproveita, já vou fazer toda minha publicidade aqui. Vai lá no meu blog, olhar todas as postagens que eu vou colocando lá, eu vou falando um pouquinho sobre a vida aqui, vou falando sobre produtos de beleza. Também escuta meu podcast com meu excelentíssimo marido, a gente adora ali conversar com vocês um pouquinho, gravar um pouquinho das nossas conversas. E eu tenho certeza que vocês também vão se divertir. E eu espero que esse vídeo realmente tenha sido útil. Aproveita para assistir outros vídeos aqui do canal sobre a Inglaterra, para assim tu poder conhecer um pouquinho mais sobre a minha experiência aqui no Reino Unido. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!